É muito emocionante para todos nós a apresentação desse documentário. O que ele representa? Ele representa, na voz dos depoentes, a trajetória percorrida pela nossa universidade e a participação de cada um na história desta universidade. Ela hoje não é mais uma universidade provinciana. Ela hoje é uma universidade que se insere no panorama educacional do Brasil como uma das melhores e maiores universidades. Portanto, essa história é produto de todo esse esforço coletivo. E é muito importante que a ASP-UF, em seus 20 anos, ela possa realmente trazer para o futuro um legado, que é o seu projeto de memória. É, portanto, para nós, um momento excepcional e que nós queremos que todos possam compartilhar dele. É motivo de júbilo apresentarmos hoje a segunda parte deste documentário que teve início com o Jubileu de Ouro da Universidade Federal Fluminense. Seus objetivos são registrar a memória e a história da universidade ao longo desses seus anos. Nós tivemos também como propósito ouvir não só os seus diretores, mas professores de um modo geral. Niterói, naquela época, era uma cidade muito agradável, tudo limpinho, tudo... Hoje também é agradável, não há dúvida, mas naquele tempo era uma cidade, era uma capital e era como se fosse uma cidadezinha do interior, todo mundo era amigo, não havia crimes. Naquela época não tinha bala perdida, não tinha nada, era tudo tranquilo. A coisa mudou muito. Antes do túnel, a gente encontrava pitangueiras à vontade nos terrenos de São Francisco, não? Quer dizer, na época que não tinha, que era só bonde. Niterói tinha várias universidades. Tinha a Faculdade de Direito, tinha a Faculdade de Medicina e Odontologia, que era no prédio ali na rua, chamava-se Rua Visconde de Moraes, hoje parece Hernani Silva, professor. Colégio, a Faculdade de Direito na rua Presidente Pedreira. Depois, mais tarde, a Faculdade de Veterinária, que era anexa quase ao Instituto Vital Brasil, lá em Santa Rosa. Mais tarde, um pouco, a Escola de Engenharia, que era estadual, a Escola de Serviço Social, ali na rua Tiradentes. Enfim, era uma cidade. Tinha ainda uma que se chamava Escolinha, que era a Escola de Farmácia e Odontologia, ali no RINC, um sobradinho que tem ali. Enfim, era uma cidade universitária. Tinha muitos estudantes do interior e até do Brasil fazendo cursos aqui em Niterói. A faculdade criada passou a ser administrada por um reitor pro tempore, que ele chamava assim, que era um reitor não efetivo, temporário, como o nome estava dizendo. Então, resolveram então escolher o reitor definitivo e fizeram a lista tríplice. Essa lista tríplice foi escolhida pelo Conselho Universitário, conforme eu disse. Pois bem, aconteceu uma coisa que eu até não concordo muito com o que aconteceu. Nem eu, nem o Supremo Tribunal. As faculdades associadas votaram para essa lista tríplice. E um dos candidatos a reitor era o professor Durval Batista Pereira, que era diretor da Faculdade de Filosofia. Ele não era catedrático na Faculdade de Filosofia. Ele era catedrático da Faculdade de Odontologia, razão pela qual ele podia ser. Mas o prestígio dele vinha de ser diretor da Faculdade de Filosofia. E outros dois candidatos, um era o professor Dioclésio, se eu não me engano, da Faculdade de Odontologia também,
e outro da Faculdade de Direito. Mas não tinha para ninguém. Se o professor Durval fosse na lista, seria tranquilamente o reitor. Porque ele era irmão do arcebispo de Brasília, Dom Zé Nilton, que era amigo do Juscelino. E foi feita a lista e o Durval entrou na lista. E o Dioclésio também entrou na lista. E o Sardinha, da Faculdade de Direito, entrou na lista. Muito bem. O Dioclésio entrou com mandado de segurança do Supremo para anular essa escolha da lista tríplice por causa da votação das faculdades associadas. E ganhou. Como não teve a medida liminar, esse julgamento levou uns 4 ou 5 meses, e nesse meio tempo o doutor Durval foi nomeado reitor e foi destituído depois. Houve uma nova lista tríplice e passou a ser reitor o professor Dioclésio. Mas mais tarde isso acabou, porque essas faculdades todas foram federalizadas. Eu fui professor da Faculdade de Filosofia da primeira hora, mas a gente ganhava pro labore. Se o dia da sua aula fosse um feriado, não recebia. Então era quase uma participação voluntária, quer dizer, por amor. E eu fui professor da Faculdade de Filosofia de História. Por uma injunção, fui ser professor de História Antiga e Medieval, e não me arrependo disso. Trabalhei na UF por 30 anos. Cheguei aqui em 1964. Minha formação universitária inclui, além de um curso de filosofia, os cursos de belas artes, de pintura e escultura, e o de biblioteconomia. Antes de 1964, eu trabalhava num curso de biblioteconomia da Biblioteca Nacional, dirigido pela professora Agar, que nessa época estava providenciando a inserção deste curso no corpo da Universidade Federal Fluminense. Eu lecionava a disciplina de evolução do pensamento filosófico e científico, que tinha um nome bombástico, que tinha por objetivo preparar os bibliotecários na função de classificar por assunto os livros que iam chegando à biblioteca nas áreas de ciências e de filosofia. Quando o curso de biblioteconomia foi inserido na UF, eu estava amamentando meu último filho e só ia a Niterói uma vez por semana para ministrar essa famosa cadeira de evolução do pensamento filosófico e científico. Aqui na UF, eu fui lotada no Instituto de Ciências Humanas e Filosofia. E no conjunto desse instituto, eu fui colocada no Departamento de Filosofia e Psicologia, que tinha um grupo muito pequeno de professores de filosofia e mais de 20 de psicologia, porque já existia um curso de psicologia e um serviço de psicologia aplicada. Neste ano de 1974, estando já morando em Niterói, eu fui convidada pela chefia do Departamento de Filosofia e Psicologia a trabalhar em tempo integral, no regime de 40 horas semanais. Comecei então a dar aulas de filosofia em vários cursos: História, Ciências Sociais, Psicologia, Comunicação, etc. Minhas aulas eram consideradas muito claras e interessantes, e havia alunos de diversos cursos assistindo como ouvintes, alunos de Física, de Biologia, etc. Eu ingressei na UF em 78 por um procedimento seletivo. Ingressei para o Departamento de Psicologia, no setor de Psicologia do Trabalho, onde atuo até hoje, e fui chefe de departamento por 2 mandatos. Logo depois fui conduzido à direção do Instituto, no período de 87 a 91, lá no Ixif Antigo, ali no Valonguim. Durante esse período também tive uma forte militância na Associação de Docentes da Universidade. Saí do Ixif e assumi a chefia do Serviço de Psicologia Aplicada, ministrando aula, fazendo minhas pesquisas. Logo após, me envolvi com o doutorado em Educação, estudando especificamente
os processos de avaliação, o programa de avaliação institucional das universidades brasileiras, e onde concentro hoje minhas atividades de pesquisa. Também, logo depois, além das atividades acadêmicas e de pesquisa, eu me envolvi novamente com a direção do ICHIF no período de 2003 a 2007 e fui reconduzido mais uma vez a essa função. Hoje, então, estou no 3º mandato do Instituto. Acho que temos um trabalho interessante aqui, duplicamos o número de pós-graduações, duplicamos o número de cursos de graduação, o ICHIF está crescendo, deve construir um novo prédio. Eu acho que é um pouco isso a minha história na universidade, uma história orientada para o desenvolvimento institucional, né, e para a defesa dos interesses dos professores, pela via da atuação política junto ao sindicato, do qual, no momento, eu estou afastado, né, mas guardo ainda os valores que eu incorporei durante essa militância. Aqui a faculdade, eu fui assistente, eu fui interno primeiro do Vitor Rodrigues, um professor do Rio, que era professor da cadeira de ginecologia. Depois, quando me formei, passei a assistente de Altamiro Viana. Eu hoje sou adjunto da faculdade, da cadeira. Quando eu me formei, a faculdade ainda era particular. Eu me formei em 45, o ano da vitória, que acabou a guerra. Quer dizer, eu nasci no fim de uma guerra e me formei no fim de outra guerra. A nossa turma chama-se a Turma da Vitória. Quer dizer, foi a vitória dos aliados contra a guerra do Führer. A minha ida para a Universidade Fluminense foi o seguinte: eu ganhava uns 5, 6 mil reais, cruzeiros naquela época, uma quantia muito boa. E a faculdade só pagava 200 reais. Então, 200 mil reais. Então, eu disse, eu perdi 5 mil reais para ficar na faculdade dando dinheiro, dando aulas por 200 reais, não quero, 200 mil reais não quero. Aí desisti. Os meus colegas todos, assistentes que trabalhavam na faculdade particular, foram todos aproveitados e eu fui deixando. De repente, o meu neto, que eu esperava que estudasse medicina, resolveu ser comerciante. Eu disse, já que ele não vai estudar, eu vou entrar para a faculdade. Aí entrei na justiça, ainda peguei o finalzinho dos últimos que tinham ficado para trás. E aí entrei para a faculdade. Trabalhei com Altamiro, trabalhei com vários colegas ali importantes, o Pantaleão. Fiz meu vestibular numa época em que ainda existia prova escrita e prova oral. Eu estava fazendo a prova oral de biologia e a banca examinadora era o professor Ladim Ribeiro, professor Durval Batista Pereira e o professor Eustáquio Bittencourt Sampaio. E na Faculdade de Medicina existiam os anfiteatros, né, com aquelas mesas doutorais, um pé direito muito alto. Quando faltou, a lâmpada queimou. Então foi chamado uma pessoa para vir trocar a lâmpada. Quando entra na sala, um senhor com uma escada de madeira nas costas enorme, porque era muito alto, né? Aí um dos professores, que depois, eu ainda não sabia o nome deles, né? Depois que eu vim saber que era o professor Ladim Ribeiro, levantou-se e disse, não, meu pai, quem faz isso sou eu. Tomou a escada da mão daquele senhor, botou em cima da mesa, trepou, trocou a lâmpada, desceu de novo, né? Botou a escada nas costas e foi embora. Foi levar lá dentro. Era o senhor Lindolfo, queridíssimo Lindolfo, pai de Ladim, que era servente da escola. Então a gente entrou na faculdade, eu fui aprovada naquele ano mesmo, né? Então a gente já entrou naquela faculdade sabendo que é amor. 7 horas da manhã, a doutora Eustáquio estava na faculdade, me cobrando os trabalhos, tá? Me mandava comprar os livros,
me cobrava aquilo tudo. Olha, mas eu sou tão grata àquele homem, porque quando houve a fusão das faculdades e que foi formado o Instituto Biomédico, que tinha que dar aula para toda a área de saúde e de histologia, eu não tive a menor dificuldade, nada, porque eu realmente fui preparada para lecionar para toda a área de saúde, por esse professor, Dr. Eustáquio de Franco Sampaio. Quando ele ficou muito velhinho, ele ficou esclerosado, eu passei a ser filha. Ele não tinha filha, então ele dizia que eu era filha dele. Aí a mulher dele me pedia, Leia, vem pelo menos uma vez por mês, que eu já estava casada, né? Almoçar com o Eustáquio. Eu ia todo mês. Aí, tadinho, aí ela me contava, Leia, desde as 6 horas da manhã, que ele está arrumado de gravata, paletó, gravata, sentado, minha filha vem aí. E fiz toda a minha carreira nesta universidade. Na realidade, eu fui do vestibular ao cargo de reitor da Universidade Federal Fluminense. Então ninguém tem mais paixão por essa universidade que eu. O Antônio Pedro foi na minha vida a minha epifania na profissão. Nós ficamos lá dia e noite, a minha geração de estudantes, de interno, depois de residente, amou desbragadamente o Hospital Antônio Pedro. Eu fui no Antônio Pedro, além de primeiro interno, primeiro residente em chefe, eu fui o fundador do serviço de emergência, que ficou famosíssimo, era referência nacional. Até hoje, né? Até hoje. Era diretor do Antônio Pedro inicialmente, o professor Manuel Barreto Neto, a quem eu era muito ligado por laço de afetividade, e diretor da faculdade, o professor Aloysio de Sá de Fonseca, a quem eu também era muito ligado por afetividade. Foram eles, na minha opinião, na área médica, além do grande cirurgião, professor José Hilário de Oliveira e Silva, os fundadores desta universidade. Então, eu me formei em 1954, em dezembro, e em março eu já era professor da Escola Federal de Engenharia. Eu praticamente fui professor dos alunos que me antecederam, da minha própria turma, como se fosse da minha própria turma. Quer dizer, então eu era novinho e eu já estava envolvido nesses detalhes. Nós ficamos na UF, depois eu fui eleito chefe do Departamento de Engenharia Civil, e mais adiante eu fui eleito diretor do Centro Tecnológico, né? E na UF eu tive a oportunidade de participar de todos os conselhos superiores, Conselho Universitário, Conselho de Ensino e Pesquisa, Conselho de Curadores. Fui presidente do colegiado do Centro Tecnológico e fui membro do colegiado da Escola de Engenharia. Então, a UF deu para conhecê-la bem no período em que eu tive a oportunidade de participar como professor, como diretor do Centro Tecnológico. Dados que possuo sobre a criação da Escola de Engenharia Industrial Metalúrgica de Volta Redonda. Vale a pena salientar que já havia entendimentos anteriores entre o IME e a UF, para que os alunos de Engenharia Mecânica da UF, Niterói, não eram de Volta Redonda, tivessem acesso aos laboratórios do IME, o que foi concedido pelo diretor do IME, desde que as aulas das disciplinas correlatas fossem ministradas por professores do IME. É o seguinte, o IME tinha professores dos assuntos daqui, das coisas de mecânica, mas não tinha ninguém do IME dando aula aqui. E ele aqui queria que fossem dadas aulas práticas lá no IME, porque aqui não tinha laboratório. E lá tinha laboratório de tudo, fundição, metalografia, deformações plásticas, tudo que era necessário. O diretor consentiu, mas daí como é que vai ser? O professor que a gente não conhece dá aula lá, eu vou trabalhar aqui no laboratório do que ele deu lá. Então o jeito que tinha era professor do IME lá dar essas aulas, está entendendo? Para poder usar o laboratório. Não era a impertinência do comandante, não, nada disso. E como é que eu vou saber o que é que a senhora deu na parte prática, para botar no microscópio? Eu nunca vi falar, professor. Ficava difícil. Então um grupo de professores passou a ser professor da UF. Graciosamente,
no início. Até que um dia foi sugerido, não sei bem a época, que eu era um desses professores, desses laboratórios, que dava disciplinas lá daqui. Foi sugerido que a gente ficasse como professor, dando aula aqui dessas disciplinas e aula prática lá. Aí ficava uma coisa do relato. Esses professores então ficaram, depois foi sugerido que passasse a ser professor de 24 horas, viu? Para poder fazer essas duas coisas. E aí nasceu vários professores. Eu era um deles. Eu era o mais novo. E hoje sou talvez um dos poucos remanescentes. Nós tivemos a oportunidade de lançar uma espécie de uma semente. E, naturalmente, naquela época era tudo muito difícil. O Cantanhede conseguiu uma verba que ficava na mão dele para ele pagar os professores. Nós íamos receber aqui no Antônio Pedro. E outras vezes recebemos na cidade, lá no escritório dele, ali na Cinelândia. Então, foi um sacrifício e o Cantanhede foi um pioneiro nisso. Ele, naturalmente, merecia uma homenagem muito maior de nós. Apesar de todas essas dificuldades, nós não deixamos de dar aula, com esses problemas e tudo. E sempre tivemos o apoio da Siderúrgica e esse, vamos dizer assim, esse culto, vamos dizer, de gratidão ao professor Cantanhede. Nós dávamos aula no lugar que ele chamava até de Niterói lá. Nós íamos até mais adiante, onde dava uma travessia da linha de trem, tinha uma praça lá e o pessoal chamava de Niterói. E nessa praça um colégio público nos foi cedido. Aí a Siderúrgica nos deu o terreno e a escola. E a escola, hoje em dia, cresceu, naturalmente, as modernidades que eu não acompanhei estão todas lá. E os industriais da época não tinham uma noção muito certa do que seria a metalurgia. A metalurgia não é só fabricar aço, bronze, o que seja. A metalurgia tem os outros tratamentos térmicos adequados. E eu tive a oportunidade justamente de, com esses ensinamentos da metalurgia, de corrigir várias falhas lá nas minhas fábricas do Exército. Por exemplo, a confusão do engenheiro mecânico, que não se valia do indispensável companheiro que é o metalúrgico. Eu, como professor da universidade, fui professor de 20 horas, porque houve um interesse da universidade em contratar, quer dizer, e da CSN em ter uma universidade na cidade. Então, quando eu acumulava a função de professor com engenheiro, então eu só tinha licença de 20 horas. Quer dizer, então eu sou professor que trabalhei como professor de 20 horas e me aposentei como professor de 20 horas. Não me aposentei com coisa. Quer dizer, quando eu já estava para me desligar dos empregos todos, quer dizer, principalmente da CSN, eu como é que se diz? Pensei em fazer tempo integral. Mas com isso aconteceu de, apesar de eu ter feito um programa para este fim, não houve processamento rápido disso e eu não pude me transferir para tempo integral. Me pegaram já com mais de 70 anos, né? Quer dizer, então eu fui aposentado automaticamente. Quer dizer, eu vim para a UF em 1992, para a Escola de Engenharia, fui dos primeiros docentes de dedicação exclusiva lá. Os primeiros. Né? O pessoal, a tradição era o docente, era 20 horas, dava aula e trabalhava em empresas de engenharia.
isso. É tanto que a pergunta que eu tinha que responder para os estudantes sempre é assim: professor, você não trabalha? Né? Eles me viam lá o dia inteiro, então falando, não deve trabalhar, porque trabalhar era trabalhar fora. Né? Então essa tradição liberal, vamos dizer assim, que acabou depois, não por conta da faculdade de medicina, da escola de engenharia, mas por conta da política neoliberal, acabou sendo um modelo, um pano de fundo, um modelo da Universidade Federal Brasileira. Né? Então, quando me formei em serviço social aqui, já havia a Universidade Federal Fluminense, eu me formei por ela. Comecei com o antigo nome, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Universidade Federal do Estado, mas com a mudança que houve, passou a ser Universidade Federal Fluminense. Então, eu sou formado pela Escola de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense. Eu tive minha vida total ligada à universidade, desde 61, que eu fiz vestibular, fiz minha graduação na UF. Em 1972, fui convidada a participar de um concurso de seleção de estagiários, que era um contrato específico para ajudar no departamento de prática de ensino, no acompanhamento com estagiários para a prática escolar. Fui selecionada, trabalhei um ano, na ocasião a chefia do departamento era a professora Terezinha Lankenau. Após esse ano de trabalho, que era remunerado por uma parte não era efetivo da instituição, fui convidada a participar de uma outra contratação, que era uma contratação especial, e eu fiquei então no departamento de teoria e prática de ensino até 1973, fazendo como um contrato que tinha uns termos que eram anuais, todo ano tinha que ser renovado. A UF realmente está na minha vida, toda a trajetória da minha vida. Em relação ao magistério, pesquisa e extensão, eu considero assim uma rotina do professor, né? Trabalhei intensamente, abri muito campo de estágio em obras e tal. Agora, a minha ida para a direção seria por um ano. Um cargo desse temporário é muito difícil, né? Mas aí, quando ia terminando, criamos uma comissão para fazer eleição, e aí, atendendo a grupos de professores e alunos, nós nos candidatamos. E aí fomos eleitas. Então foi assim que eu cumpri um mandato de 5 anos como diretora. A própria fundação da universidade, a gente também participou de uma caravana, né? Com uma caravana que a universidade recrutou alunos e professores para levar a proposta de criação da universidade a Bom Jesus de Itabapoama, onde estaria lá o presidente da República, João Goulart, né? Foi o penúltimo comício dele, né? E o Dr. Valdemir Bragança, né? O professor Heraldo Lopes, né? Conseguiram subir no palanque, né? Com o projeto, né? E o que seria um decreto de criação, né? Já que o senador Vasconcelos Torres, né? Embora tendo criado, né? Apresentado esse projeto de criação da universidade, né? Precisava da assinatura do presidente. Uhum. Né? Então, no penúltimo comício do João Goulart, esse grupo de professores da universidade conseguiram ter acesso ao palanque, e o presidente João Goulart, na hora, após a sua assinatura. O comício seguinte foi o da Central do Brasil, né? Onde ele foi deposto. Aí entrou uma professora na sala, Nilza, né?
que hoje é minha sogra, que eu não posso nem imaginar. Entra na minha sala e fala, olha, vai ter uma vaga, um concurso, uma seleção que a gente está fazendo no departamento para ir para Oriximiná. Diz ela, né, que quando ela bateu o olho em mim na sala, assim, vai ser Dora que vai. Ela disse que ficou com aquilo na cabeça, que eu tinha sido aluna dela de serviço social de caso 1, 2 e 3. Ela foi minha única professora de caso, de serviço social de caso. Eu não tive outra. Ela deu 1, 2 e 3 para minha turma. Tanto é que ela foi até professora homenageada na turma e tal. Aí, enfim, fui arrumar minhas trouxas para ir para lá, né? Aí viajei, foi um horror, porque foi assim, perto do Natal. Aquela coisa de dezembro, né? Meu aniversário, que eu faço aniversário dia 14, ano novo, aquela coisa terrível. O primeiro mês foi um horror. Mas assim, fui muito bem recebida lá, o pessoal que estava lá morando também tinha uma professora de educação, uma professora de veterinária. Aí a gente logo sentou para ver o projeto e me receberam muito bem. Esse casal da veterinária tinha uma esposa que era mais ou menos da minha idade, um pouco mais velha, mas a gente se afinou muito. Logo me recebeu como mãe e tal. Eu sei que quando foi em janeiro, a minha mãe me liga dizendo que tinha comprado uma passagem, ela e papai, para irem para Santarém e que iam ficar comigo lá. Eu falei, mamãe, aqui não tem lugar, aqui é uma unidade avançada, né? É uma casa que fica de um lado os homens, do outro lado as mulheres. A gente tem, mas não tem hotel na cidade. A cidade, eu estou aqui há um mês, eu nem conheço o jeito da cidade assim. Não tem hotel. Ah, você vai dar um jeito, porque a gente aluga uma casa, a gente vai ficar aí um mês com você. Aí eu fiquei doida, né? Eu falei, meu Deus, o que eles vão fazer aqui? Andar naquele barco, porque eles tiveram que fazer o caminho, não que eu fiz de FAB. O FAB só fazia para a universidade. Eles tiveram que ir até Santarém, pegar um barco, viajar quase um dia de barco, um dia e uma noite. E eu tive que buscar. E esse casal, esse veterinário e a esposa que moravam lá, já estavam lá há mais de 5 anos, foram comigo, entendeu? E eu tinha combinado então com eles alugarem um quarto da casa deles, para papai e mamãe ficarem lá e eu pagar uma mensalidade, lá, alguma coisa para ajudar, que eles iam ficar só um mês, né? No final das contas, eles ficaram muito amigos. Papai saía com ele lá para os lugares para poder vacinar o gado. Mamãe saía com ela para passear nos igarapés lá, e negócio de... Eu sei que eles ficaram mais de um mês lá, ficaram muito amigos, como são até hoje, entendeu? Ele é como se fosse papai é como se fosse um pai para ele, e ele um filho para papai, e ela também. E depois assim, de muito tempo, muitos anos, papai ficou procurador dele. Quando eles vieram embora, papai comprou uma casa aqui para eles em São Francisco, já viu a obra, enfim, somos amigos até hoje. Então assim, um negócio assim que tinha que acontecer. Trabalhei então na Escola de Serviço Social de 84 até 2000, né? Nesse período eu dei aula de um conjunto de disciplinas, nós vivemos várias experiências, né, Leila, inclusive de mudança do currículo, né? Tivemos 2 mudanças do currículo, a professora Leila, inclusive, era uma das coordenadoras do processo de mudança. Foi uma experiência assim, muito interessante, ao mesmo tempo assim, muito desgastante também, né? Porque nós convivíamos com diferentes olhares e entendimentos da nossa profissão, né, que estavam presentes e às vezes não sabíamos resolver isso de uma maneira mais civilizada, né, Leila? Trabalhei, assim, das experiências docentes que eu tive, assim, estava tentando aqui listar algumas. Eu tive uma primeira que eu amei, que foi na área de educação, né? Eu fui para uma escola pública no bairro do Viradouro. Fiquei lá com os meus alunos uns 2 ou 3 anos nessa experiência. Íamos no fim de semana, porque como eu tinha essa coisa da educação popular, além da experiência na escola, que era durante a semana, no fim de semana eu ia para lá também, porque era para encontrar os pais dos alunos e fazermos um trabalho cultural com os pais dos alunos, né? E aí eu era tão entusiasmada que entusiasmava os alunos também, então fazíamos estágio também no final de semana. Então foi uma experiência assim, muito interessante que eu tive. Depois ainda, em estágio, eu abri tudo ligado aos meus interesses e também a demandas que o nosso currículo colocava, porque quando nós mudamos o currículo, nós implantamos disciplina de educação popular, né? Tínhamos disciplina de movimentos sociais, né? E eu fui me dedicar mais a essas disciplinas que tinham mais a ver com as minhas áreas de estudo, evidentemente, né? E com aquilo que eu curtia mais. Isso não significava que eu não podia dar outras disciplinas, né? Até porque nós, como diretora, continuava, não tinha essa história de
nós darmos aula, tinha trabalho de extensão, né? E eu também não abria mão de ser professora. Eu acho que você está diretora, mas você é professora. É o que nós somos, nós somos professores, né? Mas eu fui eleita vice-diretora do Instituto de Geociências, na chapa com Elisa Fantozzi. Agora, Elisa, que na época já tinha 3 filhos, achou por bem ter um 4º filho. E tendo um 4º filho, eu fui parar na direção enquanto ela estava de licença maternidade. E foi um período muito interessante, mas ao mesmo tempo muito conflituoso dentro do Geociências, né? Em um determinado momento, eu fui procurada pelo Dr. René para dizer que a universidade, que eu acho que isso que importa, estava recebendo recursos do BID e queria implementar o campus. E que todos nós deveríamos nos engajar na preparação desse volume. E veja, eu já tinha me preparado quando eu estava lá na UFRJ, eu já tinha participado de uma mesma situação montando o departamento de ecologia. Tínhamos, na época que eu estive lá, recebido recursos do BID. E aqui, então, cheguei para a mesma situação, só que agora inverto, eu era vice-diretora, né? E eu acreditei piamente que ia acontecer, porque lá aconteceu. E algumas professoras do departamento não acreditavam, porque disse que já era a 15ª vez, sei lá quantas vezes, que aquilo tinha surgido e que não acontecia nada. E eu aí falei, não, mas eu acredito. E o doutor René falou, ó, tem prazo tal, e se não fizer, vocês vão ficar fora. E eu aí falei, não vamos ficar fora, nós vamos fazer isso de qualquer maneira. E eu então chamei, tínhamos uns prazos muito exíguos, e foi isso, sempre acontece quando já está perto de férias, né? Aí eu pedi a presença do professor Gelson, por isso que eu falo que o Gelson era fundamental, e falei, ó, Gelson, está acontecendo isso. Gelson era vice-chefe de departamento, junto com Terezinha de Vega. Aí eu falei, Gelson, está acontecendo isso. E nós temos o prazo tal para apresentar essa documentação, tanto do departamento de geografia como de cartografia. De forma que, pelo que o Dr. René falou, nós ficaríamos fora se não apresentássemos isso. O que faremos? Ele falou, não, nós vamos fazer. Aí me comuniquei com a chefe de departamento, que era cética, achava que não ia acontecer nada, mas eu até extrapolei, eu reconheço, as minhas funções, porque como vice-diretora eu tinha em exercício, e como diretor eu tinha que ficar esperando, né? Mas eu vi que o departamento ia perder o bonde da história. Eu falei, não, vou arregaçar mangas. Brigas à parte, salvaram-se todos. Eu lecionei 25 anos na Faculdade de Educação e sou uma pessoa feliz porque eu fui professora primária na roça e terminei minha carreira como diretora de Faculdade de Educação. Coisa que eu nunca sonhei na vida. Eu fui nomeada, gente. Eu nem sabia. Eu não era candidata. Na lista sextupla, eu não botei meu nome. Puseram meu nome lá. Depois me disseram que eu tinha sido escolhida pelo departamento e eu me vi guindada a essa honra, ser diretora de uma faculdade de educação, a primeira diretora mulher de uma instituição, de uma universidade, da primeira faculdade de educação que estava sendo criada em todo o Brasil. Porque antes eram as faculdades particulares que formavam o professor, né? Se vocês me perguntarem se eu tinha vocação para ser diretora, não, eu não tinha. Eu estava há 2 anos me preparando para pedir uma bolsa de mestrado no Canadá ou na França, em orientação educacional e profissional. E cortaram o meu sonho pela raiz. Era o meu sonho. Eu não pude ir. Vocês vão dizer assim, bem, mas você podia dizer que não queria ser diretora. Gente, naquela época, eu saí professora, cheguei de tarde, era diretora da Faculdade de Educação. Eu nunca administrei nada. Então, eu quero agradecer aqui aos meus colegas, Dr. Paulo de Almeida Campos, professor Ângelo Duig Lippmann, a professora Delba Guarini Lemos, que está aí, a professora Magali Belchior da Mota,
à professora Terezinha Gomes Lanquenal, ao professor Paulo de Almeida Campos, maior educador que o estado do Rio já teve, meu amigo, meu primeiro técnico de educação, que me orientou em 1940, em 1970 estava lá comigo, ao meu lado. Quero contar uma coisa a vocês. Eu fui a uma festa quando lançaram a pedra fundamental daquele prédio que a faculdade ganhou. A gente entrou ali, aquilo tudo era lama, a gente andou em cima de tábuas até onde estava o doutor Durval, que ofereceu a cada pessoa um sanduíche, eu acho que um cachorro quente, comemorando o lançamento da pedra fundamental daquele prédio, onde a Faculdade de Educação funcionou durante muitos anos, né? Até ir para o campus. Fui convidada pelo professor Durval Batista Pereira, quando eu terminei a minha faculdade, para trabalhar na Faculdade Fluminense de Filosofia, né, no curso de Pedagogia. E cheguei na Faculdade Fluminense de Filosofia a ser catedrática. Daí, com a federalização, eu já fui como titular para a Faculdade de Educação. E assim é que eu ingressei na UF, que já estava então federalizada. Então eu trabalhei na UF desde a sua implantação até a minha aposentadoria em 1991. Aliás, antes eu havia me aposentado primeiro como professora titular e recém-chegada com o doutorado, eu fui inscrita ex officio num concurso de auxiliar de ensino e pelo doutorado eu fui logo alçada ao cargo de professora adjunto 3. Agora, já enfoquei as minhas atividades docentes e eu trabalhei não só na Faculdade de Educação, no mestrado em Educação, onde eu fui também coordenadora, mas fui convidada para lecionar no mestrado da Faculdade de Medicina e da Faculdade de Odontologia. E eu orientava muita dissertação no mestrado e também na Faculdade de Odontologia. Eu era professora titular, como eu já disse, desde a federalização, eu logo me tornei titular por ser catedrática, já na Faculdade Fluminense de Filosofia. Eu nunca fiz concurso para titular. Eu fui titular porque eu era catedrática da Faculdade Fluminense de Filosofia. E já recebia como catedrática. Aliás, só um detalhe, quando federalizaram, como eu nunca fico atrás das coisas que eu tenho direito, não me colocaram logo como titular. Depois eu fui inscrita ex officio num concurso, aí uma professora falou, mas você já era titular catedrático, por que você vai fazer concurso? Então eu fiz o requerimento e foram procurar lá na reitoria, na parte lá administrativa, o ofício que me colocava como catedrática. Mas eu tive que entrar com o processo. Foi aprovado no Conselho Universitário. Pode-se perceber que todas as unidades da UF progrediram em seu desempenho departamental, buscando atingir os fins a que se propunham, principalmente a prestação de serviço da comunidade. Foi grande o empenho das unidades em implantar cursos de pós-graduação para aprimoramento de seus docentes. Muitos de seus docentes foram buscar no exterior meios de atingir seus objetivos culturais com especializações. De certa maneira, a estrutura administrativa avançou facilitando a comunicação reitoria-unidade, reitoria-departamento, reitoria-docente. Observava-se também grande interesse pela pesquisa, com resultados animadores. Dona Austa foi a minha professora, foi a minha amiga, foi a minha segunda mãe. E em 69, ela me convidou para dar umas aulas na faculdade, junto com o professor Elter, na disciplina de História da Educação. E eu então entrei na UF pelo tal artigo 111. Era um artigo em que a gente não tinha direito a nada. Começava em março, terminava em dezembro, não tinha direito a férias, nem a licenças.
mas tenho uma lembrança boa de pessoas que me ajudaram. Eu tinha 2 filhos pequenos e os 2 ficaram doentes ao mesmo tempo. Eu fui ao serviço médico e o médico disse que eu não tinha direito a nada, mas que ele ia lá em casa e me deu 3 semanas de licença para eu cuidar dos meus filhos doentes, mesmo não tendo direito. Depois, em 70, em março de 70, eu assinei um contrato. Então era um contrato mesmo e trabalhava com o professor Elter na disciplina de História da Educação. Logo depois, a professora Dalca Soares Diniz era coordenadora do curso de Pedagogia, mas ela tinha sido chamada para a comissão de concurso da UF e me pediu para ser a vice-coordenadora do curso. Então, logo que eu entrei, um ano depois, eu já era vice-coordenadora do curso. E dava minhas aulas e ajudava ela a coordenar o curso. E nisso eu fiquei 10 anos na coordenação do curso, onde eu saí só em 82. O que me marca na UF? Quando retornei do meu doutorado, em início de 1979, assim que cheguei aqui, o meu interesse maior era com o mestrado em educação, do qual eu era ex-aluno. E, naquela época, era reitor o professor Rogério Benevento. Em julho de 1979, o professor Rogério Benevento e o professor Joaquim Cardoso, que era, na época, o chamado coordenador da pesquisa, me chama ao gabinete e diz: você será o coordenador do mestrado, a partir agora de julho, e cabe a você a responsabilidade de fazer com que esse mestrado chegue a um nível maior a nível nacional. Eu devolvi a questão, porque eu acho que é importante dizer isso. Eu terei o apoio necessário da reitoria? O professor Rogério me respondeu: terá. E qualquer coisa me procure diretamente, caso o professor Joaquim não possa atender. Saiba que qualquer nomeação na UF, acho importante em termos de poder dizer isso que eu vou dizer agora. Quem nomeia essas pessoas é o reitor. Mesmo que tenha outros chefes, o chefe maior é o reitor. Então não deixe de procurar a mim. Me recordo um dia que passava ele no carro oficial, um carro bonito, preto, pela rua Doutor Celestino, e ele me viu e parou e perguntou como estava o mestrado. Eu falei: eu gostaria que o senhor visitasse. Ele falou: vou fazer a visita agora. Parou o carro, encostou o carro e foi fazer a visita às novas instalações do mestrado no 5º andar da Faculdade de Educação. O cenário político era muito instável. Eu gostaria de dizer isso porque muitas vezes nós tínhamos telefonemas nos avisando que havia bomba na Faculdade de Educação. E então isso normalmente é porque nosso maior contingente de alunos era à noite. Então, 4 horas da tarde, mais ou menos, a gente tinha isso. E aí muitas vezes nós tivemos que suspender a aula, mandar os nossos funcionários embora e acionar o esquadrão antibomba. Eles chegavam, vasculhavam. E muitas vezes não encontravam nada. Mas, anos depois, passado esse tempo, nós fizemos uma recuperação do prédio, obras no prédio. E qual não foi a nossa surpresa quando foi encontrada uma bomba que não detonou no fundo do poço do elevador. O que mais me tocou foi esse fato de nós termos conseguido sobreviver a uma época difícil, mas sobrevivemos bem, porque os nossos professores tinham entusiasmo, os nossos funcionários eram nossos parceiros. Como professora da universidade, tive a oportunidade também de exercer de 92 a 95 em processo eletivo
fui eleita com uma participação majoritária dos alunos para o cargo de coordenadora do curso de pedagogia. A participação majoritária dos alunos estava muito relacionada ao fato de que o curso já tinha mais de 11 anos de currículo e que os alunos achavam, também como os professores, achavam necessário que fizéssemos uma reformulação curricular. Reformulação curricular que viesse atender mais a dinâmica educacional daquele momento. Porque o curso ele tinha 4 habilitações e os cursos, a partir do ciclo profissional, eles se distanciavam. E a grande reivindicação era justamente um curso unitário e multiprofissional, que conseguimos implantar após vários debates, várias reuniões e finalmente numa assembleia memorável em 1992, a assembleia do qual participaram professores e alunos, foi aprovada uma proposta essa que depois foi ajustada aos parâmetros, né, curriculares da universidade, e conseguimos implantar um currículo que tinha como vamos dizer, como força motriz a importância de se relacionar a teoria com a prática. Quando eu comecei na UF, foi exatamente no período que estava mudando o nome. Era a Universidade Estadual do Rio de Janeiro e passou a ser Universidade Federal Fluminense. Então eu peguei aquela mudança toda de nomes, de mudanças de papel em si, a forma, o formato. Então eu comecei a vivenciar uma outra etapa e acompanhei isso muitos anos, porque eu peguei uns 8 reitores, ou 9 mais ou menos, cada um com a sua personalidade, com a sua liderança, mas eu sempre me dei muito bem com todos. E a UF foi crescendo muito. Quando eu entrei para a UF, ela funcionava no Hospital Antônio Pedro. Depois aconteceu um lance interessante, porque o meu marido falou que a UF, o cassino, estava para ser vendido. E eu falei com então o chefe de gabinete, que era o Zé Carlos de Almeida, falei, olha, eu estou sabendo, porque a UF precisava sair do Antônio Pedro. Então eu falei para eles, eu estou sabendo que o cassino está para ser vendido. Ele ainda mexeu comigo, vamos fazer uma boate no 3º andar, não sei o quê. E eu, na época, estava grávida. Então, quando eles negociaram e que fecharam o negócio com o cassino, eu mexi dizendo que eu precisava ganhar a corretagem. Compraram por meu intermédio. Mas eu não cheguei a mudar junto com todos, porque eu estava de licença, embora muito pequenininha, que naquela época eu fui a primeira gestante seletista. Então eu só tive direito a 1 mês e meio antes e 1 mês e meio depois. Eu não fiz o curso de graduação aqui na UF. O meu ingresso na UF já foi quando eu fazia mestrado. Eu fiz a graduação lá na UFRJ, o curso de bacharelado em Física, e depois lá fiz o curso de mestrado em Engenharia Nuclear lá na COP. Quando eu já estava fazendo tese de mestrado, então eu entrei aqui na UF inicialmente como auxiliar de ensino. Depois que já tinha concluído o mestrado, eu fiz concurso para o cargo de professor assistente. Tendo sido aprovado, assumi então essa nova função aqui na universidade. Eu vejo que a universidade teve uma evolução, um crescimento muito grande, não só aqui na área de Niterói, mas também em termos assim nacionais. Quer dizer, a UF é uma universidade que cresceu em área, quer dizer, cresceu em instalações. Nós mesmo da física, no tempo lá do Morro, nós tínhamos instalações comparadas às de hoje, nós poderíamos dizer que eram instalações precárias. Mas nem por isso as pessoas deixavam de trabalhar com afinco, de produzir,
E dentro das dificuldades a gente também cresce, né? A gente sabe isso, né? Hoje nós temos instalações melhores, mais modernas, um prédio novo, laboratórios mais bem equipados, mas tudo isso só foi possível, né? Graças a um trabalho inicial, que a gente tem pouca coisa e vai querendo ter mais, vai querendo crescer, né? Eu era professor de matemática e sempre me interessei muito por física, estudei física também. E conversei com o professor Fanzas, que na época era diretor do Instituto de Física e também era coordenador, duas coisas. Acumulava. Não sei por que ele acumulava, mas acumulava. Aí eu conversei com ele e digo, o Fanzas, a gente tem que fazer um programa de métodos matemáticos da física que interessa a física. Porque fazer um programa que tem lá de métodos matemáticos da física, que a física começa a não se interessar, não faz sentido. Vamos fazer juntos. Você vai me dizer tudo da matemática que o físico precisa, pelo menos em termos de graduação, e não vamos trabalhar junto e fazer os 4 métodos matemáticos. Eram 4 métodos matemáticos. Métodos matemáticos 1, 2, 3 e 4, né? Pegando assim 2 anos, né? Dos alunos de física. E assim fizemos. Trabalhamos duro para poder arrumar isso, arrumamos direitinho, que eu acho que até hoje é o mesmo programa, lá de métodos matemáticos da física, os 4 métodos da física. Aí fizemos os 4 métodos da física. E eu dava aula para as turmas, todas as turmas de física passaram pela minha mão, não tinha jeito. Métodos matemáticos era pré-requisito para várias cadeiras de física, eletromagnetismo, mecânica quântica, que não dá para aprender sem a matemática. Tem que saber primeiro a matemática para depois aprender aquilo. Bom, e qual é o meu grande orgulho? E claro que o física também tinha aulas de cálculo, tinha aula de outros professores que não o professor Irã, de métodos matemáticos. Eu não era exclusivo, não. Eles tinham aula de cálculo também, de geometria analítica, etc. Mas eu fui o único professor que, não sendo professor da física, todas as turmas me homenagearam no final do ano. Isso é um orgulho, né? Isso é um orgulho. Chego até a dar umas lágrimazinhas nos olhos. Porque eles me homenagearam. E eu não era um professor moleza não, hein? Eu não era daquele professor moleza não. Não era absurdo, né? Nunca fiz absurdo nenhum. Meu programa é esse aqui, vou dar isso aqui, é isso que cai, não tem nada de mistério. Porque tem matemática que gosta de fazer mistério, né? Não tem mistério nenhum, é isso aqui vocês têm que saber. Saber para a profissão de vocês vão ser físicos, tem que saber isso. Me aposentei em 1995 pela UF, onde eu tive a grata satisfação de ser professor do curso de arquitetura que se iniciou na década de 70, 72, 73, por aí. Eu fui convidado a participar das discussões para a implantação do curso de arquitetura na UF. A UF já era uma entidade consolidada nessa época, mas não havia ainda o curso de arquitetura e urbanismo. Então eu fiquei muito honrado em discutir com os meus colegas engenheiros a melhor forma possível de se fazer a implantação desse curso na Federal Fluminense. E então, a partir desse convívio, acabei sendo convidado para ser professor do curso. Eu, que já tinha 10 anos de formado, não imaginava na minha vida vir a exercer um cargo docente. E a docência é uma cachaça. A gente se embriaga e se apaixona pelo ensino, e foi o que aconteceu comigo. Paralelamente, eu exercia a minha atividade, mas oficialmente eu era professor de uma universidade federal. Como tal, eu fiz carreira na UF. Então trabalhei de 72 ou 73, quando ingressei, até 95, quando me aposentei. As minhas fases do exercício do magistério, que eu exerci de 1945 a 1970. Eu fui obrigado a abrir mão do magistério secundário por causa do regime de tempo integral e dedicação exclusiva, com grande pesar, porque eu acho que todo professor universitário tinha de passar pela experiência do ensino secundário.
pelo menos por barato 5 anos de efetivo exercício no magistério secundário. Considero um dos mais graves erros da universidade hoje admitir professores diretamente, saem do curso de graduação, fazem um mestrado expresso em 2 anos e tal, e há um concurso e eles vão para ser professores, tornam-se professores de ensino superior, sem o conhecimento das pessoas a quem se destinam esses cursos, que esses cursos se destinam a beneficiar o ensino médio. Puestos están frente a frente, los dos valerosos campos. Uno es del rey Maluco, otro de Sebastiano el Lusitano. Puestos están frente a frente, los dos valerosos campos. Uno es del rey Maluco, otro de Sebastiano el Lusitano, el Lusitano. Mozo animoso y valiente, robusto, determinado, aunque de poca experiencia, pero bien aconsejado. El Lusitano, el Lusitano. Brama quien vistan los moros y el ejército contrario, y se van llegando cerca a ellos, dice Santiago. El Lusitano, dispara la artillería, la nuestra va disparando, mueve balas, mueve fuerte, saetas y mosquetazos. El Todo lo anda el buen rey, dando muertes muy gallardo. La espada tinta de sangre, lanza rota sin caballo. Que el su pasado el pecho ya no puede dar un paso. A Jorge de Albuquerque pide, le dé su rucio rodado. Dáselo de buena gana y el rey cabalga de un salto. Mírale, el rey como yace de espalda, casi expirando. Mas le dice que se salve, pues todo es roto en pedazos. Y el rey se va a los moros Sebastiano el Lusitano.
o que você está fazendo, Fernando? Guardar de lembrança. Gostar de lembrança? Eu brigando com você. Thank you.